Olá, boa noite. Estamos começando mais um Espaço Mulher da ZSTV Juí, um espaço de conversa, de informação e de conexão com você e com a nossa comunidade de Juí e da região. Gostaria de convidar você para inscrever-se nos nossos canais, que é o Face, o YouTube, o Instagram, também baixar o nosso aplicativo aí da ZSTV Juí no seu celular e nos acompanhar, porque nós fizemos todas as notícias e informações através dos nossos canais, pelo nosso jornalista Zalmir Soares e também proprietário da ZSTV Juí. Quero agradecer aos nossos apoiadores também que fazem parte do Espaço Mulher, que é o Salão Beleza Humana, Panificadora Grano Santo, a Ótica Juí, Charliene Mensch, osteopata, Fazenda Bom Sucesso, Supermercado Laçador e São Rafael Análises Clínicas. E hoje nós estamos recebendo aqui no Espaço Mulher a Angélica Melissa Rocha Schreier. A Angélica, ela é engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho. Já esteve conosco conversando com a gente, falando sobre o trabalho dela em outras oportunidades, né, onde a gente conheceu aí um pouquinho da vida também familiar da Angélica. Mas eu gostaria hoje, antes de nós começarmos a conversar com ela sobre o Abril Verde, né, que fala sobre então a segurança do trabalho, dizer que a Angélica é esposa do Chico Ortiz, mãe do Luiz Antônio e da Maria Luísa. E eu estou falando nisso por quê? Porque eu quero parabenizar aqui a Maria Luísa, que na segunda-feira ela colocou a boina, então, né, lá junto à Praça da República com os colegas dela da Escola Tiradentes, uma menina estudiosa, bonita, né, que se esforça e que se esforçou muito para chegar aonde chegou, que é um orgulho dos pais e do irmão, que inclusive, né, Luiz Antônio, colocou a boina na mana nesse dia. Parabéns, Maria Luísa, tenho certeza que daqui para frente tudo vai se ajeitar, tudo vai ser melhor e que logo, logo você também vai ser uma dessas mulheres empreendedoras que vai estar aqui conosco no nosso programa, ou comigo, ou com outra pessoa, mas uma mulher empreendedora, uma mulher de talento, né? Uma mulher que vai ter também o que falar e o que ensinar para as demais mulheres. Angélica, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Angélica, nós estamos no mês de abril, o Abril Verde, que fala sobre a segurança no trabalho, né? E eu gostaria que você colocasse para nós, então, como profissional desta área, né? Como eu disse antes, engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho, né? A Angélica trabalha nesta área há muitos anos, né, Angélica? O que é o Abril Verde? Isso, então, prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho sobre a minha profissão. Muito bom ouvir falar dos filhos da gente também, né? Da nossa família e do progresso deles e do desenvolvimento deles e da perspectiva de futuro que a gente tem para eles, né? Usufruindo então da Escola Tiradentes aqui da nossa cidade. E a Maria tá lá aproveitando isso e aproveitando muito bem, posso dizer, né? Tá muito feliz com a conquista dela e com o que ela tá aprendendo e desenvolvendo lá na escola. E é uma das melhores escolas, né, Angélica? Isso, melhor escola estadual, né? Estadual, do Rio Grande do Sul. Então, tem muita concorrência. Quem está lá realmente cidade. Está, porque estuda, né? Isso. Estuda e realmente o objetivo é estar, então a busca também não é... a busca foi lenta, demorada, mas ela conquistou, né? É um processo, né? É um processo e no final a gente tem um resultado que é de todo o esforço e todo o mérito dela, né? A gente acredita isso muito a ela e ao esforço dela. Falando um pouquinho então sobre o Abril Verde, eu sou formada em Engenharia Civil, com uma pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, uma egressa aqui da nossa universidade, da Unijuí. E já faz muito tempo, então, que a gente tem, cada mês, uma cor alusiva a algum motivo, né? A alguma ação em especial durante os 12 meses do ano. E a segurança do trabalho tem, então, o Abril Verde. É um mês dedicado a ações voltadas à área de segurança do trabalho.
a preservação da vida, a evitar acidentes de trabalho, né? Bem importante assim essa campanha que ressalta bastante a importância da segurança do trabalho nas empresas, nas indústrias, enfim, para a vida em sociedade, né? A prevenção, né, Angélica, para que ele não venha a acontecer, né? Isso, a gente sempre quer evitar que o acidente aconteça. Né? E acontecem muitos acidentes de trabalho. Muitos acidentes de trabalho. A gente tem aí as normas regulamentadoras que nos regem e que são atualizadas constantemente, né? Acho que a maioria dos ouvintes deve ter ouvido falar já que a gente tem agora no mês de maio entrando em vigor a nova NR1, que a gente chama ela da mãe das normas regulamentadoras, que traz aí para as empresas, para os empresários, enfim, uma novidade que é a inclusão dos riscos psicossociais, agora incluídos nos programas de gerenciamento de riscos. Essa norma ela foi publicada em 2025, maio de 2025, e ela teve um prazo de 1 ano para adequações das empresas, dos prestadores de serviço de medicina ocupacional, né? Que a gente tem muitas empresas que prestam serviços de medicina ocupacional. Inclusive nós falamos sobre isso já aqui, sobre essa norma. Nós trouxemos uma profissional também, que também explicou um pouco sobre, né, Angélica? Isso, então agora, se eu não estou enganada, em 26 de maio de 2026, digamos assim, acabou o que a gente diz da fase educativa, né? Para as pessoas se adequarem e entenderem esta norma, e ela agora passa a ser efetivamente cobrada e fiscalizada. Obrigatória, né? Então. Obrigatória, essa é a nossa data limite agora, 26 de maio. E está todo mundo se preparando para isso, né? E relativamente assim, resumidamente também, o que é essa norma? Essa norma de... A que se relaciona, né? A que se refere essa norma. Isso. Ela regulamenta, no geral, digamos assim, as demais normas de segurança do trabalho, né? Ela trata sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Quais são os riscos ocupacionais que têm que ser observados nos locais de trabalho, por exemplo? E hoje ela acrescenta o que a gente chama de riscos psicossociais, né? Os riscos psicossociais têm a ver com estresse, psicológicos, né? Psicológicos, situações de assédio, situações de sobrecarga de trabalho, de burnout, né? Traz tudo isso englobado agora no programa de gerenciamento de riscos. Então, além de todos aqueles outros riscos que se tinha, hoje tem os riscos da saúde ocupacional. Nessa parte, isso. A gente trabalha sempre com os riscos físicos, químicos e biológicos. A gente tem uma norma para ergonomia, né? E agora a NR1 traz a obrigatoriedade da verificação, enfim, das condições dos riscos psicossociais, que sempre foi uma coisa muito subjetiva, né? Não é algo tão objetivo, não é algo que pode ser medido. Então, nesse sentido, sempre se teve muita dificuldade em situações que envolvem riscos psicossociais, e agora a NR1 traz isso um pouquinho mais detalhado, uma forma um pouco mais esclarecedora para que as empresas possam estar avaliando isso, e os profissionais da segurança do trabalho também. Então, todas as empresas, a partir, digamos, de um funcionário, hoje já terão que ter essas normas pré-estabelecidas, tem que aderir a essas normas? Isso, todas as empresas que têm funcionários precisam atender às normas da segurança do trabalho, né? As normas regulamentadoras. Incluindo esta agora. Incluindo esta agora. Cada uma dentro dos seus critérios de número de funcionários, de grau de risco, com os seus programas e obrigatoriedades de acordo com o seu porte, né? É isso que faz a diferença no tipo de programa e no tipo de trabalho ou processo que deve ser feito dentro de uma empresa na área da segurança do trabalho. Tá? Angélica, essas normas, a gente sabe que elas são regidas, então, como você falou, por NRs, né? Isso. Eu sei também que você trabalha com NRs, né? Você dá esses cursos, você ministra esses cursos. Quais seriam essas NRs para as empresas, por exemplo, de construção, empresas de combustível, né? Que eu acredito que sejam as mais buscadas e as mais procuradas hoje, né? Isso. A gente tem algumas atividades e algumas normas regulamentadoras que
impactam mais, que se tornam... Todas são obrigatórias, né? Mas algumas acabam sendo mais fiscalizadas e cobradas entre os próprios prestadores de serviço. Então, como eu sou da área da engenharia civil, acabo atendendo bastante empresas do ramo da construção civil, onde temos uma fiscalização bem intensa também. Eu soube há poucos dias que... Eu não vou saber o número exato agora, mas uma leva de novos auditores fiscais do trabalho assumiram em Santo Ângelo, né? Que é a nossa superintendência, então é lá que eles ficam lotados e eles fazem a fiscalização na região. E agora temos auditores fiscais novos, então, né? Entrando aí nessa fiscalização da nossa regional. Vão mostrar trabalho, né? Então vão buscar tudo que estiver irregular dentro das empresas e fora delas, nessas prestações de serviço e principalmente em obras, né, Angélica? O pessoal está externamente, civil, né, visivelmente. A construção civil é bastante visada, é bastante exposta, né? E Juí vive um boom da construção civil, assim, a gente tem muitas obras acontecendo aqui. Somos bastante visados, já tivemos, né, históricos de acidentes de trabalho na nossa cidade. Faz um bom tempo que está um pouco mais calmo, digamos assim. Quando a gente tem um histórico, uma cidade com situações de acidente de trabalho, isso também atrai a fiscalização para o nosso município, né? É muito comum. E os cursos voltados para a construção civil, para as normas da construção civil, principalmente são os cursos que envolvem equipamentos de proteção individual, NR6, os chamados EPIs, né? Os EPIs, né? Fala quanto à obrigatoriedade por parte do empregador, mas fala também da responsabilidade por parte do empregado. Sempre bom deixar bem claro esses papéis, né, do empregado e do empregador, as responsabilidades de cada um. Que não é só o empregador que tem que ter o equipamento, então, e te fornecer o equipamento, você tem que saber usar o equipamento. É uma responsabilidade compartilhada, né? E a NR6, a NR18, que é própria da construção civil, a NR35, que fala do trabalho em altura, bem importante, a gente que está com obras aqui de múltiplos pavimentos, então sempre temos trabalhadores envolvidos em andares superiores, o risco de queda ele é acentuado, né? Existem meios próprios para se proteger quanto a isso, existem conhecimentos específicos para o trabalhador não se expor a este risco. Você falava antes dos postos de combustíveis, da área de transporte ou de postos, é uma outra norma regulamentadora, é a NR20. Mas também tem que ter essas RNRs para que, então, os colaboradores consigam trabalhar de acordo com o que realmente tem que ser, né? Sem deixar nada a desejar e sem correr os riscos, né? Que o próprio trabalho tem e apresenta, né, Angélica? É um direito do trabalhador ter essa informação, né? Sobre os riscos da sua atividade, sobre como se prevenir, porque a empresa fornece às vezes os meios de prevenção e o trabalhador tem que saber usufruir disso, né? Para que possa vir trabalhar de manhã e no final do dia voltar para casa em plenas condições de saúde. E é isso que a gente quer. Nosso trabalho envolve fazer com que a pessoa desenvolva a sua atividade, seu trabalho e retorne para o seu lar, para a sua família, né, em plenas condições de saúde ao final da sua jornada. Esse é o objetivo da segurança do trabalho, de todas as campanhas de conscientização que se faz, principalmente garantir a vida, né, preservar a vida e garantir a segurança dos trabalhadores, em qualquer área. Então nós diríamos que todas as empresas, né, independente dos ramos, elas têm uma norma, uma NR, que deve ser cumpridas. E para a segurança de ambos, tanto do empregador quanto do empregado, do colaborador, essas normas deveriam ser seguidas. Ou seja, os empreendedores, por sua vez, pagar esses cursos para os seus funcionários, né? Eu acho que seria por aí, né? É uma obrigatoriedade adequar eles, isso, né? No setor que eles estão trabalhando e no trabalho que eles estão desenvolvendo, até para não ter problemas futuros, né? Isso. Então, assim, é uma obrigatoriedade das empresas e do empregador capacitar os seus funcionários frente às normas de segurança dos seus processos produtivos, seja de uma indústria, de um comércio, de um estabelecimento de saúde, de uma construção civil, né? Cada norma atinge, digamos assim, um ramo, né? Um ramo produtivo. E
isso tem também por objetivo evitar, além do acidente de trabalho, doenças ocupacionais, né? As quais fazem com que os trabalhadores fiquem afastados das suas atividades. A gente vê aí tantas notícias do INSS, recai num benefício do INSS, entra numa fila, demora. Ou seja, nunca vai ser somente o trabalhador que vai ser afetado. A empresa fica sem o funcionário para trabalhar, a família é afetada por uma queda da renda, né, em função de ficar dependente de um benefício. Até porque hoje o benefício, para você chegar no benefício, tem várias etapas, isso não é rápido, né? Então existe essa falta, sim, e essa ausência na família, inclusive da renda, e principalmente da renda, Principalmente da renda, né? Então faz muita falta e a gente recai num problema recorrente, né? Que é o afastamento do trabalho, a pessoa fica improdutiva, às vezes fica com sequelas. Então, o Abril Verde vem assim, para reforçar a importância da segurança do trabalho em todos os ambientes, em todas as atividades, em todos os processos produtivos, né? Reforça que a gente tem normas que ajudam a regrar isso e que são fáceis de serem cumpridas. É burocrático? É, né? Mas ela pode sim ser colocada em prática e isso vai fazer muito bem e vai trazer resultados positivos para a empresa. O que a gente sempre reforça é que segurança do trabalho não é custo, é investimento, né? Investimento na vida, investimento na família. É, porque na empresa. É bem mais caro você tratar alguém que se acidentou do que você treinar ele e prevenir o acidente de trabalho, né? Isso é estatisticamente comprovado. Então, essa é a importância do Abril Verde, né? Que todas as empresas, não somente no mês de abril, mas que pratiquem a segurança do trabalho em todos os meses do ano, né? Todos os dias. Angélica, você trabalha com NRs, né? Sim. Esses cursos de NRs que você ministra, então, né? Ele é aberto ao público, a quem quer se inscrever, às empresas que precisam, que têm essa necessidade, porque hoje, na verdade, todas têm, né? Então, claro que tem aquelas que ainda não aderiram às NRs, que ainda não tem curso, ou alguns funcionários têm, alguns colaboradores têm, outros não têm, né? Como é que isso funciona? São cursos mais rápidos, né? Não são cursos assim, de longa duração, né? Isso, assim, cada treinamento tem uma carga horária determinada pela própria norma, né? 4 horas, 8 horas, 16 horas, 20 horas, é a norma que determina isso de acordo com a atividade, de acordo com o risco. Então, eu tenho uma empresa de engenharia de segurança do trabalho, de engenharia em geral, né? Mas abordando a área da engenharia de segurança do trabalho. A gente ministra treinamentos mediante turmas fechadas, próprias para uma determinada empresa, para uma determinada norma regulamentadora, no caso, grupo né? Fechado ou não, Isso, vou dar um exemplo, né? Uma construtora precisa treinar 10 trabalhadores para NR35, trabalho em altura. São pedreiros, mestres de obra, serventes, né? É um curso obrigatório para a construção civil. EPI é um curso hoje de 4 horas aula. Então, a gente tem turmas fechadas para empresas que necessitam desses serviços. Às vezes, a gente abre turmas e abre inscrições, né? Determina uma data e um horário e abre inscrições para que quem tem essa necessidade possa vir e se inscrever. O treinamento de prevenção e combate a incêndio que a gente faz é uma norma regulamentadora, NR23. Existe a resolução técnica dos bombeiros, que exige ela, mas segurança contra incêndio também faz parte da segurança do trabalho, né? Então, também acaba contribuindo nesse sentido. Desculpa, Angélica, que seriam essas empresas, né, que estão fazendo seu alvará e precisam o BPCI, que tem que ter, então, dentro das empresas, 1 ou 2 pessoas, dependendo do número de funcionários e colaboradores, uma pessoa que tem um curso, até para saber usar se der algum problema no teu extintor de incêndio, porque muitas vezes a gente não sabe o que é água, o que é pó, quando é que você utiliza, e pode vir a criar um problema ainda maior se você vir a cometer um erro de uso, né? Exatamente. Né? Os equipamentos de prevenção e combate a incêndio estão disponíveis nas edificações, é obrigatório, mas para isso precisa pessoas capacitadas a fazer uso dos mesmos, né? Mas para você fazer o uso correto, você precisa ter conhecimento disso. E o treinamento de prevenção e combate a incêndio, então, ensina
os trabalhadores, os funcionários de uma determinada empresa, de um determinado ambiente, sobre qual é o extintor correto a ser utilizado, qual é a forma correta de utilizar, né? É um equipamento portátil, de fácil manuseio e que, se usado corretamente, muitas vezes vai evitar um sinistro de maior porte, né? Então, é um dos treinamentos que a gente também ministra. Trabalho em altura, como eu já coloquei, NR35, NR18. Tem alguns treinamentos mais específicos, por exemplo, NR10, eletricidade, necessários também. Treinamento de 40 horas, né? Envolvem pessoas que trabalham diretamente com instalações e manuseio de eletricidade, né? E de instalações elétricas. E às vezes a gente tem muitas empresas também que para elas entrarem dentro de uma empresa, né, e prestarem um serviço, elas precisam ter a capacitação, né? Quem vai prestar um serviço, às vezes, dentro da Petrobras, por exemplo, precisa ter uma capacitação na parte da NR20, porque lá tem uma grande quantidade de materiais inflamáveis. Então, mesmo que você não vá trabalhar diretamente com os materiais inflamáveis, você está num ambiente onde existe esse risco e esse tipo de material. E você tem que ter o mínimo de conhecimento de como agir caso ocorra alguma coisa. Então, é uma gama de treinamentos, né? A gente tem aí mais de 36 normas regulamentadoras vigentes e sendo fiscalizadas, sendo cobradas, sendo agora atualizadas um ainda, né, constantemente. Essas novas pessoas que vieram então aí a Santo Ângelo, como você citou, né? Então provavelmente agora eles vão mostrar trabalho, vão realmente estar nas obras, estarem nos lugares que tem esses perigos, né, constantes aí, para evitar que aconteça muita coisa também, né? Sim, com certeza. E o correto é essa fiscalização mesmo, né? A gente não pode nem dizer que não é, porque é correto. Vai evitar muita coisa, né? O que falta muito, né, Adri, assim, na nossa comunidade, e eu não falo de Juí, é uma cultura de segurança, né? As empresas entenderem que a cultura de segurança, ela é diária e necessária em qualquer processo produtivo, né? Não é só no abril verde, não é só quando o fiscal vem, né? Então, isso tem que ser praticado diariamente pelas nossas empresas, pelos nossos empresários. E aos pouquinhos a gente vê que isso vai acontecendo, que isso vai melhorando, né? Com redução de estatísticas de acidente de trabalho, de índices de afastamentos, até de redução da fiscalização. Em municípios onde a gente tem poucos índices de acidente, a gente tem menos fiscalização, né? Então, a gente vê que isso está evoluindo, mas eu, ainda assim, pela experiência que eu tenho, eu posso dizer que muito lentamente, né? Angélica, pela experiência que tu tem, quantos anos de formação você tem como engenheira? Eu me formei na Unijuí em Engenharia Civil no ano de 2004 e ingressei numa pós logo na sequência, então, em abril. De 20 anos já que agosto de 2005 eu concluí a pós na área da segurança do trabalho. Eu sou da primeira turma da Engenharia de Segurança do Trabalho da Unijuí. A minha pergunta é pelo seguinte: você vê, já que nós estamos num programa de mulheres, né? Você vê que nesses 20 anos a mulher progrediu nesta área da construção civil e da segurança do trabalho? Muito. Porque há 20 anos atrás, quando eu cheguei a Ijuí de volta, né? Construção civil era muito homens, né? A área de segurança do trabalho era muito de homens. Inclusive o Chico Ortiz dava um curso de segurança do trabalho junto ao Senac, ao SEG, né? E quando a gente chegava na sala e olhava, por algum motivo, era só homens, né? Mas isso mudou muito, né? Temos muitas mulheres envolvidas na engenharia, na parte de cursos técnicos da área de segurança do trabalho também. Conheço excelentes profissionais. E nas construtoras que a gente tem no nosso município e municípios vizinhos, a gente vê uma gama de engenheiras, né? Mulheres, algumas formadas mais recentemente, mas já no mercado de trabalho, já no canteiro de obras, já envolvida com projetos, né? Olha, não vou te dizer que está meio a meio,
Mas que as mulheres estão quase no meio a meio, estão. A gente vê que bastante. Isso evoluiu bastante, por Sim. isso meu questionamento, né? Sim. Hoje a gente já vê, por exemplo, num curso técnico de segurança do trabalho, ali já tem quase mais mulheres do que homens. Né? Eu já fui em formaturas da Unijuí, onde a gente teve mais mulheres do que homens na engenharia. Não em todas as engenharias, né? Ainda acaba que tem algumas mais recortadas, digamos assim, para o público masculino. Uma engenharia mecânica, por exemplo, um pouco mais difícil da gente ter um número mais elevado de mulheres. Mas nas demais engenharias, em geral, assim, as mulheres estão bem à frente. Eu estive lendo sobre os acidentes, né, de trabalho, que aqui no Brasil, né, ainda no primeiro semestre de 25, nós já estamos no primeiro de 26, mas os dados que tinha era do primeiro semestre de 25, que mais de 400 mil acidentes, né, em construção civil, historicamente, os homens são os que se acidentam mais. Mas por quê? Porque eles trabalham em áreas de riscos maiores, né? Isso, e são em maior número também, né? Também. E nós, mulheres, né, os nossos riscos, como você falou, são mais os riscos psicológicos, mentais, né? Isso. Que também hoje vem nessa nova norma que você citou, né, Angélica? Isso. A área da saúde, por exemplo, assim como a construção civil tem uma gama de trabalhadores do sexo masculino, né? A área da saúde tem um elevado número de profissionais do sexo feminino. Então, cada atividade produtiva tem as suas características, as suas peculiaridades e acaba atraindo também, né, profissionais, seja masculino ou feminino, digamos assim, para suas atividades. E bem importante que, independente de ser homem ou mulher, de ser da construção civil, de trabalhar numa área fechada ou numa área aberta, externa, como a construção civil requer, e outras atividades, é importante que a segurança seja levada sempre junto, né? Seja pelo treinamento, seja oferecida pelo empregador ou pela própria vontade do trabalhador de trabalhar de forma segura, né? Então, de forma segura e de estar preservando, então, a sua saúde e a sua vida. Bem importante isso. Muito bem, Angélica. Então, queremos te agradecer por ter aceito o convite para o nosso espaço mais uma vez e ter nos esclarecido sobre todos esses assuntos relacionados à segurança do trabalho, que, como diz a Angélica, não é só dentro do mês de abril, né? Isso é algo que tem que ser trabalhado dentro das empresas, com as pessoas, com os colaboradores, com os empreendedores, isso, né? Todo momento, todo ano, quando você admite alguém, quando você demite alguém, quando você tem um grupo de colaboradores que trabalham para a sua empresa, né? Isso. E qual é a mensagem, então, Angélica, que você deixa aí para os empreendedores, né? Para os empregadores sobre essa segurança? Então, primeiramente, agradecer o convite. Sempre bom poder falar um pouquinho sobre um assunto que a gente trabalha no nosso dia a dia, sobre uma área que a gente defende, que é a segurança do trabalho, né? E deixo o recado que aquele que eu falei no começo, né? Segurança não é custo, é investimento. Que as pessoas continuem investindo e acreditando que a segurança do trabalho vai fazer a diferença na sua empresa e na vida dos seus trabalhadores, principalmente, né? Porque vai. Às vezes nem tudo é tão notável, digamos assim, ou está tão claro. Mas ela faz muito a diferença na produção do seu funcionário, na satisfação que o seu funcionário tem de trabalhar numa empresa que se preocupa com a vida e com a segurança dele, né? Faz bastante diferença na vida das pessoas. Então, que todo mundo possa continuar trabalhando em segurança, evitando acidentes de trabalho durante todos os meses do ano. Muito bem, muito obrigada, Angélica, então, pela tua participação, pelos esclarecimentos novamente. E então, segurança não é custo, né? Segurança é investimento, como disse a Angélica, e nós esperamos realmente que você que está em casa, que nos acompanhou, tenha ciência disso. E agradecemos então ao Salão Beleza Humana, Panificador Grande Santo, a Ótica Juí, a Charlene Menschke, osteopata, Fazenda Bom Sucesso, Supermercado Lastador e São Rafael Análises Clínicas. Até a próxima semana que nós estaremos com você novamente. Até lá!